Sim, 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 sim. Li, prof, beleza, ótimo. Letícia também, sim. Que orgulho de vocês. Conseguiram ler tudinho de cabo a rabo? Que bacana. Vocês viram também um vídeo patético que eu postei para vocês lá no nosso estudo dirigido? Isso, a Vanessa está falando isso. Vi. Letícia, sabe o que eu achei interessante? Foi aquele vídeo é um resumo do livro. Ele foi pautado no livro. E aí foi interessante, porque quando eu gravei ele, eu falei, nossa, ficou bem legal e tal. Aí eu olhei de novo. Hoje mesmo eu abri ele e falei, nossa, mas você tá meio morto nesse vídeo, hein, Bruno? Você tá meio sem vontade, falta vida. Como diria Spinoza, alegria é vida, né? A vida se faz na questão da alegria. Acho que está faltando alegria, dá para refazer, dá para fazer melhor. Bom, aquele vídeo é um resumo do texto. Então, eu quero partir dando moral para vocês que leram o texto e começar assim, que vocês leram que de repente meio que não fechou, que ficou meio assim, traz para mim, vamos conversar um pouquinho. Eu vou falar do texto, a gente vai discutir o texto, mas eu queria escutar um pouquinho, até porque vocês bem vão aprender lá em processos psicológicos, a gente vai falando de memória. Um dos principais movimentos que a gente tem para memorizar é, entre outras coisas, criar questões, criar dúvidas, interrogar sobre o conteúdo. Então, o que vocês conseguem ver? O que acontece de dúvida? Alguém poderia dividir comigo, colocar alguma coisa, ou simplesmente falar rapidinho do que entendeu, para a partir daí eu ter um norte e começar a nossa aula de hoje. Quem pode dividir comigo e com a turma, por favor? Quem levantou a mão foi Letícia. Pode falar, Letícia. Então, eu achei também, igual a Vanessa falou, a leitura dele um pouco complexa, né? Mas a questão, assim, que eu consegui entender é que a psicologia em si, ela já tem uma longa história, porém, essa história, a verdadeira história, ela é curta. E que, por exemplo, a dúvida que eu tive foi em questão a isso também. A psicologia como disciplina, né? E como disciplina mesmo. Ela surgiu ali na Alemanha. Mas antes disso, ela já existia. Mas como que ela... Assim, eu não entendi essa parte. Ficou meio assim... Tá, ela então... mas aí? O que era antes disso, assim? Eu entendi que ela virou disciplina subordinada a princípio, né? Porque elas tinham que estar na filosofia, ali no caso da filosofia, né? Então ela entrou ali e depois disso foi com os militares na Primeira Guerra, né? Com os psicólogos práticos, né? Que aí depois veio a questão dela como disciplina mesmo. Mas a questão que eu fiquei muito assim, sem não entender, mas sem compreender mesmo o que ela era antes, assim, como ela era. Você entende? Entendo. O início fala isso. Né? O autor fala que a psicologia tem uma longa história, até no seu vídeo você reforçou isso também. Mas mas o que ela fazia então nessa longa história dela? Onde ela rodeava ali? Essa era assim a minha maior questão que eu estava trabalhando em mim. Ótimo, Letícia, obrigado. Vanessa, você consegue falar um pouco mais, me explicar um pouco mais sobre o que é a questão? Lembrando que eu não estou aqui para dar a resposta do estudo dirigido, mas me manda aí que você consegue entender melhor o que você não entendeu bem sobre a questão da disciplina, para eu poder ajudar você. E os demais também, quem tem alguma dúvida, fique à vontade para se colocar, para falar aqui.
Na prática ou como disciplina? Tá bom, vou explicar. Prática ou disciplina. Mais alguém tem dúvidas? E aí a gente vai conversando, a gente vai levantando, vocês fiquem à vontade para ir colocando das dúvidas. E aí vão surgindo outras, né? O que acontece? A primeira coisa que eu marco no livro é por quê? Deixa eu contar um pouquinho de história, né? O Saulo, eu gosto muito do Saulo de Freitas Araújo, ele é um pesquisador muito importante na história da psicologia, a gente vai discutir sobre ele outras vezes. Ele é o cara que foi para a Alemanha para estudar sobre a psicologia que o Wundt desenvolveu. Porque a gente tem como marco histórico, de forma consensual, que a psicologia, enquanto ciência, isso vocês vão ver, e é isso que ele está criticando. Se vocês pegarem os livros de história da psicologia, se vocês pegarem, possivelmente, bom, não dá para cravar, mas eu acho que lá no Psicologias da Nabok está assim também. A gente vai falar assim, que a psicologia enquanto ciência, ela é muito curta, é de pouco tempo, foi com Wundt. A gente, por algum motivo, a gente convencionou historicamente que a psicologia nasceu com o Wundt no seu laboratório em 1879, lá em Leibniz. Ponto. A gente convencionou isso. Isso está dado. A gente trata a história da psicologia dessa maneira. Quando começou a psicologia científica? Começou com o Wundt, com seu laboratório, em 1879. Bom, a gente chama esse marco, via de regra, a gente chama de início da psicologia científica. Está dado. Isso é como todo mundo trata. Todos os livros de história de psicologia, em sua maioria, que vocês pegarem, vão falar sobre isso. O Saulo, embora o Wundt seja tido como o pai da psicologia, foi o cara que criou a psicologia científica, ninguém tinha muito interesse em saber o que ele tinha feito. O que consistia a psicologia dele? O que o Wundt estudou? A gente vai ver os manuais falando, ele estava ligado com percepção, mas o que ele falava? Qual que é a teoria do Wundt? Se a gente perguntar para a maioria dos psicólogos e psicólogas, assim, cara, qual que era a ideia de psicologia do Wundt? Qual que era o projeto de uma psicologia científica que o Wundt desenvolveu? A maioria não vai saber responder. Óbvio, gente, tem que dar um crédito. Ninguém precisa saber de tudo, não dá para saber de tudo, mas é curioso pensar que aquele cara que é tido como o responsável pelo nascimento da psicologia científica é muito pouco estudado. A gente vai falar do Wundt em processos. Mas fora isso, quase nenhuma disciplina vai tocar no Wundt no seu desenvolvimento, da sua pesquisa. O Saulo, ele teve uma grande questão diante disso. Ele falou, por que um cara que é tido como o pai da psicologia é tão pouco estudado? E aí ele foi ver que tinha quase nada de conhecimento sobre o que era a psicologia do Wundt. Nada. No mundo. Não é no Brasil, no mundo. A gente não sabe o que o Wundt fez, qual que é o projeto. Vocês vão estudar Freud, muito Freud. Vocês vão estudar TCC, Judith Beck, Aaron Beck. Vocês vão estudar Carl Rogers. Vocês vão estudar vários teóricos e não vão passar no Skinner, desculpa. E não vão passar no Wundt profundamente. Por que isso? Aí ele foi atrás. O doutoramento dele foi fazer uma pesquisa sobre Wundt. Ele foi para a Alemanha, foi para Leipzig, foi buscar os documentos do Wundt, os escritos do Wundt. Ele mexeu em coisa que ninguém tinha mexido desde que o Wundt morreu. E o resultado foi o doutoramento dele, que está num livro. Deixa eu pegar aqui para vocês, já que eu estou falando dele, fazer a propaganda completa. Esse negócio de botar tudo empilhado, porque na hora você precisa. O resultado foi esse livro aqui, ó. Processo de uma Psicologia Científica, William Wundt.
Ele tá em um livro, mas quem quiser pode buscar no repositório de teses. Isso aqui é a tese de doutorado deles. É de livre acesso. Vocês podem ter acesso a ela completa. A gente vai ter lá em processo, a gente vai estudar sobre Wundt. Foi esse daqui. Esse trabalho dele foi tão fenomenal, que ele ganhou um título da APA, que é a American Psychology Association, né? Então, nunca nenhum psicólogo não americano tinha sido condecorado pela APA. Ele foi o primeiro psicólogo não americano condecorado pela APA por causa desse estudo sobre Wundt. E aí, é óbvio, isso aqui não está só em português, isso aqui está em várias outras línguas, esse livro dele é referência. Então, o cara no mundo que mais sabe de Wundt é brasileiro, e ele é aqui da UFJF. Foi meu professor. Muito bom, por sinal. Ele fez esse negócio. Ele é um cara muito sério. E aí, esse livro dele aqui, como ele é um cara que tem uma moral muito grande nessa coisa da filosofia, da psicologia, história e filosofia da psicologia, ele criou esse livro onde ele pegou vários artigos que ele acha que são muito importantes e mandou mensagem para todos eles, falou, eu quero fazer um livro, quero que esse texto seu esteja no meu livro, eu quero traduzir, você deixa? E todos eles deram o direito para ele comercializar esse livro. E esse capítulo, quando ele estava divulgando esse livro, ele trouxe o host no Brasil. Então, quando eu estava no meu mestrado, eu pude ver o host Gundlach falando sobre esse tema no Brasil. Foi, assim, fantástico. Ele falou sobre esse capítulo dele, contou várias... É uma tititi, na verdade, isso aqui é a Contigo da Psicologia, né? Você vai vendo vários detalhes, várias coisas assim, que são muito interessantes. E muita coisa vocês ainda não têm maturidade para entender o conhecimento. Mas nesse capítulo dele, tem cada paulada que, assim, é muita gente importante que estava no meio dessa história da psicologia. O que ele está trazendo para a gente? A primeira coisa, quebrem a ideia de que esse clichê de que a psicologia tem um presente curto e um passado longo. O que ele está falando? Uma coisa é você entender uma disciplina. Outra coisa é você entender uma ciência. Tá, Bruno? O que é ciência? O que é disciplina? Página 135. Ciência busca pela teoria, e no caso de uma ciência empírica, pela uma pesquisa, de conhecimento sobre coisas e processos que supostamente pertencem a uma área específica de materiais considerados como separados ou separáveis de outras áreas específicas. Uma busca que é feita de acordo com padrões científicos aceitos em sua época. Então, para ser científico, tem que ser metodológico. Você tem um padrão metodológico e aquilo precisa de ser aceito. Vocês lembram daquele experimento do Mendel com as ervilhas? Que ele pegou e foi cruzando a ervilha verde com a ervilha amarela, aí ele foi e começou a sacar a questão da genética. Vocês sabiam que na época aquilo não foi bem aceito? Porque para os padrões de ciência, falar de herança genética não era aceito. Falar na ciência, você tem que seguir um determinado padrão que deve ser aceito para aquele momento. Você precisa ter um método e ele tem que ser seguido naquele momento. Ele tem que ser comum para aquele momento. Olha que doideira. Hoje, nós temos uma possibilidade metodológica de aceitar como verdade estudos sobre psicologia. No passado, nós não tínhamos um paradigma científico para chamar psicologia de ciência. Então,
primeira... Aí tá. Então, ciência. O que é a ciência? É uma área de conhecimento. Vamos pensar aqui nos nossos exemplos. Medicina. O que o médico precisa para se formar? A medicina, ela é só ela uma ciência? É um todo? Ela é um todo de várias partes. Para você ter medicina, você não precisa de estudar fisiologia. Vamos colocar de uma forma mais simples. Para estudar medicina, para você ser médico, você tem que ter conhecimento sobre o sistema respiratório? Tem. Então, você vai ter lá uma disciplina sobre aparelho respiratório. Vamos colocar aqui. Beleza. Você vai ter disciplina que vai ser do coração? Vai. Então, você vai ter uma disciplina que vai chamar lá de o coração. Ah, vai ter uma disciplina que é sobre motricidade. Então, para você ter uma ciência, ela é composta por várias áreas de conhecimento. Uma ciência, ela é formada, ela pode ser ela toda, a ciência toda, uma disciplina, ou ela pode ser formada por várias disciplinas. Mas qual que é a diferença aqui? Ciência é a busca pela teoria. Ciência é a busca pela teoria. Ah, beleza. O que é uma disciplina? Olha que interessante. É muito o que vocês estão vivendo agora. Pensem em vocês nesse momento, o que vocês querem com esse curso. Uma disciplina, da forma como entendemos aqui, é algo totalmente diferente. Como o termo indica, como o termo latino disciplina indica, uma disciplina consiste em discípulos, estudante ou pupilos, vocês são estudantes, e professores, eu e os demais professores. Um corpo de conhecimento teórico e prático, mais ou menos canônico, existe. Um conhecimento do que é psicologia, teórico e praticamente, não tem uma prática da psicologia? Na clínica, na escola, não tem conhecimento teórico sobre o que é psicologia? Temos. Com um corpo de conhecimento teórico e prático mais ou menos canônico, genuíno ou errado, não faz diferença. Em passar nos exames, olha, vocês não têm que passar em exames. Na graduação do discípulo após o exame final, que se torna um membro da classe socialmente reconhecida de pessoas. Isso é um especialista no campo da instituição e na área de conhecimento treinado. Vocês não estão aqui numa escola, uma faculdade. Vocês vão cursar essa disciplina, vocês vão passar por exames, vocês vão passar por provas, e quando acabar isso, vocês não vão poder ser chamados de psicólogos? O que ele está falando? Desde quando isso existe? Aí que tá. A gente só vai ter a psicologia enquanto disciplina, ou seja, formando os pupilos, formando os alunos. A gente só vai ter a psicologia desse modelo lá depois da Segunda Guerra, lá no final, com a ajuda do Exército. O que acontecia? Você podia gostar de psicologia, você podia estudar psicologia, mas não tinha nenhum lugar onde você se enfiasse e saísse de lá graduado e reconhecido como psicólogo, porque não existia ninguém ser graduado em psicologia. Quer dizer que só porque não tem ninguém se graduando e tendo o nome de psicólogo, que a psicologia não existe? Não. Psicologia já existe. Vamos voltar nas nossas primeiras aulas. Lembra quando a gente falou de senso comum, conhecimento científico, teológico e... Ai, gente, até me fugiu agora. A gente falou do artístico e falou do senso comum, científico, teológico, e o último foi conhecimento, não foi artístico. Olha o branco, olha a falha, né? A gente falou sobre as formas de conhecimento. Gente,
Deu um branco aqui, mas depois volta. Quando a gente falou sobre as formas de conhecimento, a gente tem conhecimento da psicologia no senso comum? Tem. O senso comum não fala de psicologia? Fala de psicologia. O conhecimento religioso, ele fala de psicologia? Fala. Na religião, você fala de psicologia. Você pode falar de comportamentos. Você pode falar disso. Né? Na ciência, você pode falar de psicologia? Pode falar de psicologia no conhecimento científico. Bom, física é ciência? É ciência. Alguém na física pode estudar psicologia? Pode. Pode estudar psicologia. A forma de conhecimento que eu esqueci era a filosofia. Muito importante, eu estou deixando ela para trás. Que é o ponto final da nossa conversa aqui. Então, na física, eu posso estudar psicologia. Na biologia, eu posso estudar psicologia. Eu não preciso estar numa disciplina. Outros cursos aí, na psiquiatria, na medicina, não pode estudar psicologia? Pode. A psicologia pode estar em qualquer lugar. Ela é a gente pode discutir sobre ela em qualquer lugar. Na filosofia, você pode discutir psicologia? Pode. E aí que tá. Quando Platão fala sobre o mito da caverna, quando Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo para conhecer o outro, né? Assim, só sei que nada sei. Será que ele não está falando de uma psicologia? Talvez ainda não com esse nome. Mas será que não tem a ver? Então, percebe que psicologia já está no mundo sendo falado há muito tempo. Qual que é o exemplo que ele traz, que é muito interessante? Christian Wolff. Ele vai lá na página 137 e ele fala, o Christian Wolff, ele chama ele de polimata. O que é um polimata? Polimata é um cara poli, muitas e saberes, né? Ele é um cara que dominava várias ciências. Deixa eu ver se ele dá aqui os exemplos de algumas delas que ele fala. Não, aqui eu não estou achando rapidamente. Mas o Christian Wolff, ele é um filósofo. O Christian Wolff, dentro da sua faculdade, lá na faculdade, na Universidade do Harvard, ele já falava de psicologia. O Christian Wolff, ele criou duas obras chamadas uma Psicologia Empírica e a outra Psicologia Racional. O que o Christian Wolff falava? Eu posso falar de uma psicologia material, não é necessariamente isso que ele está falando, mas o que seria uma psicologia material? Galera, sensação e percepção, a capacidade de você perceber um toque. Isso pode ser estudado na psicologia? Pode. Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar essa lapiseira. Se eu tivesse em sala, eu faria isso. Eu vou aplicar uma força X aqui. E aí eu vou pegar vários de vocês e vou começar a pegar a lapiseira, vou aplicar a mesma força, a mesma distância, em determinado ponto, e eu quero saber se vocês sentem ou não aquilo. Aí eu vou perceber que aqui todo mundo sente, mas se eu colocar, sei lá, na palma da mão, já tem uma galera que não vai sentir. Se eu colocar na nuca, muitos vão sentir. Qual que é a força que eu preciso de colocar até que vocês sintam que estão sendo tocados? Isso é da ordem da psicologia, da sensação. O que ele estava falando? Você tem uma psicologia que ela é material, que é dessa coisa do empírico, e tem uma psicologia que é do racional, que é da ordem do não material. Alguém pega o pensamento? Alguém está vendo o pensamento? Percebe que o pensamento pode ser entendido como algo imaterial? O Christian Wolff foi o cara que separou essa ideia de psicologia
lá em 1732, e falou, ó, tem a psicologia material e a psicologia racional. Material empírica e essa racional da alma, que seria uma psicologia metafísica. E ele falava, como a metafísica, a racionalidade é soberana à matéria, porque essa é a prenúncia dos idealistas, né? Aquilo que é imaterial é soberano ao material. Então, a minha alma, o pensamento, ele é soberano aos meus sentimentos materiais, as coisas que estão aqui na matéria. E aí o Wolff falou, existem essas duas psicologias, mas nós temos que seguir pela racional. Se a gente for fazer esse estudo, a gente vai chegar a um entendimento melhor do homem. Isso, ó, antes do Wundt. Sabe por que isso não foi para frente? Porque chegou um carinha chamado Immanuel Kant, e o Kant falou assim, tem 3 coisas que a gente não dá conta através da nossa racionalidade. Que 3 coisas são essas? Deus, o mundo e o homem. O Kant fala, por mais que a gente pense, por mais que a gente use a nossa razão, isso extrapola. Por isso que ele escreveu um texto chamado Crítica à Razão Pura. O Kant era racionalista, ele acreditava na racionalidade, mas ele falava assim, quando chega nesses 3 pontos aqui, a nossa cachola não dá conta, isso aqui extrapola. Essa crítica do Kant fez todo mundo que estava indo na onda do Christian Wolff parar. E o conhecimento que o Christian Wolff estava colocando era extremamente rebuscado. E aí vem a primeira página do livro. A gente não tem, na nossa história, um marco para falar assim, primeiro, desde quando a gente tem ciência e não tem? Tem algumas pessoas que identificam os pré-socráticos. Os pré-socráticos eram aquelas pessoas que estavam preocupadas antes de Sócrates, para ver como é que Sócrates é pesado, né? Então, assim, todo mundo que estava falando, tentando explicar o que era o mundo antes de Sócrates, é chamado de pré-socrático. Então, Tales acreditava que o mundo vinha da água, e a gente tinha, né? Cada um filósofo falava de um elemento que achava que teria sido a origem do mundo. Cada um deles tentava explicar a origem do mundo. Tem quem entenda que os pré-socráticos são cientistas e não filósofos. Ou seja, não tem um marco para falar assim, isso aqui, daqui para frente é ciência, daqui para trás não é. A psicologia discutida pelo Wolff, por que ela não é ciência? Herbart. Temos vários nomes na história que estavam discutindo psicologia, e por que a gente não chama de ciência? A primeira tacada que ele está dando aqui é essa. Gente, não tem um marco para dizer desde quando é ciência e desde quando não é. A psicologia enquanto ciência já estava aí. Ela pode ser acreditada a qualquer outra pessoa, qualquer outro lugar. Mas a gente convencionou historicamente que a psicologia como ciência começou em Wundt. O que ele está falando? Não começou. Não começou e a gente não consegue nem marcar quando isso começou. Porque método para chamar de científico, já tem há muito tempo. Não dá para a gente falar isso. Então, quando alguém falar para vocês, temos uma longa história, um passado muito longo, presente curto, tipo, enquanto ciência, o que ele está falando? Não, enquanto ciência a gente já estava. Agora, a gente estava enquanto ciência dentro de uma filosofia, dentro de uma física, a gente não estava enquanto ciência como uma disciplina psicologia. Não existia uma disciplina psicologia. O Wolff, Christian Wolff, quando ele estava ensinando, ele não tinha uma disciplina de psicologia.
Não existia dar um nome de disciplina à psicologia. E essa que é a grande sacada. E aí que ele vai fazer o estudo dele. Ele falou assim, ó, como é que vem o termo? Ele fala, o termo, lá na página 136, o termo neolatino, psicologia, foi inventado durante a Idade Média. Alta Idade Média. Alta Idade Média, a Idade Média vai de século V a século XV. Então, a Alta Idade Média a gente pode entender como aqui já para perto do século XV, né? E aí ele fala, significava o estudo do Tratado de Ânima sobre a alma de Aristóteles. Ou seja, lá na Idade Média, quem ia estudar o Tratado de Ânima de Aristóteles entendia aquilo como psicologia. Você ir lá estudar o Tratado de Ânima de Aristóteles era chamado de psicologia. Aí ele fala, aí foi partindo, foi ganhando popularidade, e o termo psicologia foi se difundindo, foi sendo mais do que isso. Então, todo mundo que estava estudando lá na Alta Idade Média sobre psicologia, sobre o estudo, né, o Tratado de Ânima de Aristóteles, estava estudando psicologia. Podia ser dentro de uma ciência. Aí, primeira coisa, vocês entenderam a diferença. Aí o Renato está até perguntando aqui, ó. A disciplina, no caso, nasceu no laboratório com Wundt. Esse é o caminho todo que ele faz. É essa discussão que ele vai fazer. Porque, e aí eu vou fazer esse destrinchamento com vocês. Ficou claro que psicologia enquanto ciência, aí a pergunta da Letícia, onde é que estava? Como é que estava? Já estava sendo discutido. Estava na filosofia, estava na física, estava por aí. O povo falava de psicologia. Se a gente for voltar, estava lá em Sócrates. Quando é que a gente chama de ciência? Quais são onde é que está o ponto? Não existe um ponto. A gente convencionou que Wundt foi o cara que inventou psicologia enquanto ciência. Só isso. É convencionado. Porque Christian Wolff podia ser chamado de psicologia científica. Estava lá na filosofia. Bom, a disciplina psicologia. Então, vocês entenderam que ciência é esse estudo sobre uma teoria, busca de uma teoria, né? Volta lá bem na página 135, ciência, busca pela teoria. Disciplina é essa formação que te leva a ter discípulos. Por que a ideia de disciplina? Gente, se a gente precisa de dar, vocês têm aula, hoje em dia não é tão assim, mas vamos supor. Lá no ensino médio, vocês tiveram aula de biologia, não tiveram? Qual era a formação do professor que deu biologia para vocês? Muito fatalmente, biologia. Era uma pessoa formada em biologia que estava dando aula em biologia. Vocês tiveram aula de história. Qual era a graduação do professor de história de vocês no ensino médio? Muito fatalmente, história. Ele era graduado em história. Então, você percebe que quando você tem uma disciplina, você precisa de alguém que se formou nela para poder dar ela. Hoje em dia, as coisas estão mais pulverizadas, mas aí que é interessante a gente pensar. Um modelo, a faculdade, antigamente, ela servia para fazer algumas formações. A gente não tinha essa gama de curso igual a gente tem hoje, né? Então, ele começa a falar no caso da Alemanha. A Alemanha, você tinha uma faculdade de filosofia e artes. Depois, essa faculdade de filosofia e artes te formava em quê? Nada. Ela era propedêutica, ela era só introdução. Quais eram as faculdades ofertadas? Direito, medicina e teologia. Direito, medicina e teologia. Para você chegar nessas faculdades, você tem que fazer primeiro filosofia e artes. Só depois que você fizer filosofia e artes,
é que você pode ir para tentar fazer medicina, direito ou teologia. Teologia, para formar os padres, os bispos e parará. Direito, para formar juízes, advogados, parará, que precisava para o Estado. E médicos, medicina, para formar os médicos. Vocês percebem que, inicialmente, se vocês tiverem que gastar dinheiro, onde é que vocês vão gastar mais dinheiro? Nessas daqui ou nessa daqui? Essas daqui são os mais importantes, né? Então, os professores daqui ganhavam mais dinheiro, os professores daqui tinham mais dinheiro para fazer pesquisa. E essa de filosofia e artes não recebia muita coisa. Ela tinha um caráter propedêutico. E muitas das vezes você conseguia até não fazer ela e ir direto para a faculdade de teologia, medicina ou de direito. Outro ponto muito importante nessa disciplina aqui de filosofia é você sair daqui chamado magíster. Você saía da faculdade de Direito, Medicina e Teologia com o título de doutor. Daí, o motivo da gente chamar médico e bacharel em Direito de doutor, sem que eles nunca tenham defendido nenhuma tese de doutorado. Vocês não chegam no médico, doutor, pronome de tratamento. Doutor é pronome de tratamento, mas ele concluiu algum doutorado? Ele fez um doutorado? Não. Ele tem uma graduação superior, simplesmente uma graduação superior. Mas por que ele é chamado de doutor? Diga, Letícia, quer falar alguma coisa? Está dando uma interrupção no seu áudio. Por isso que eles são chamados de doutor. Bom, o que aconteceu? A história mostra que a gente fez algumas mudanças, a gente criou, acabou para dar moral para a filosofia, a gente criou o ginásio. E aí, esse ginásio, foi uma reforma que houve no modelo prussiano, que foi seguida pela Alemanha. Quando a gente fez o ginásio, a gente passou a dar mais dinheiro para o pessoal da filosofia, assim, eles não eram tão baixos, e aí você começou a cobrar que para você chegar nessas outras faculdades, você sim tinha que passar nessa daqui. Foi na hora de você começar a fazer o ginásio, porque aí você poderia dar aula no ginásio, que a gente começou a ter a implementação de assuntos como a psicologia. Isso é que é muito interessante. Quando você começa a cobrar a psicologia no ginásio, você tem que saber o que vai ser dado, né? Tipo, tá, vamos fazer o ginásio, no ginásio vai ter a psicologia. Quem se forma no ginásio, depois pode dar aula em ginásio. Olha só que sinistro. Antes, você formava em filosofia e arte, você podia fazer o quê? Nada. Agora, quem forma no ginásio pode dar aula no ginásio. Para dar aula no ginásio, depois de estudar ginásio, eu vou ter que fazer uma prova. Essa prova cai psicologia. Tem lá, entre os temas tem psicologia. Então, a gente começa a despertar o interesse por estudar psicologia. Aí, eu acho, na página 143, eu acho muito, muito, muito interessante essa informação. Ela começa lá no último parágrafo da 142. Um outro passo para a criação de um exame universitário com o nome de psicologia foi a introdução no currículo ginasial de um curso chamado propedêutica filosófica. Olha só, psicologia nem está na psicologia, ele está anexado como um tema dentro de filosofia. Quem vai fazer um ginásio tem uma disciplina de filosofia, dentro da filosofia tem um tema lá que é psicologia. Que era formado de 2 tópicos separados, lógica e psicologia. Renomados professores universitários, especialmente na filosofia, tinham reclamado, olha a reclamação deles, ginásio não preparava o suficiente os estudantes para que seus futuros estudos nas universidades. Ou seja, isso vocês estão estudando aí de psicologia está muito fraco para o que vocês vão precisar aqui para fazer medicina ou direito. Vocês precisam de saber mais. Aí, o que eles fazem? Bom, vamos atrás de quem sabe.
Eles foram atrás de autor de livro de autoajuda? Eles foram atrás de youtuber? Eles foram atrás Não! Eles foram atrás dos filósofos mais sinistros que tinha na época. Os caras foram do Hegel. O Hegel, você tem noção do que é isso? É de você pegar o cara mais foda que tem na época e perguntar para ele. Coisa que hoje a gente não faz. A gente vai perguntar para o youtuber, a gente vai perguntar para alguém que é digital influencer. Né? Um artista, um músico, que são os grandes pensadores da atualidade. O Datena, às vezes o Datena vai dar a letra. Mas assim, o que a gente. Olha como é que era. A coisa era séria, né? O mundo. Por que o tempo passa e a gente volta, né? Aí, tipo assim, foi lá nos filósofos mais fora que tinha. Chegou lá no Hegel, no Herbar, e perguntou assim, cara, o que esses caras precisam de saber? Aí o Hegel fez um currículo falando o que a gente precisava estudar em psicologia. Ou seja, já existia conhecimento sobre psicologia. O Hegel estava falando, ó, estuda isso aqui, ó, bota isso aqui que vai dar uma base legal para esses caras ficar bom. Imagina o que o Hegel botou nesse currículo, né? Faço ideia, mas, pô, fadaço. Aí o Hegel vai lá e fala para eles. Olha só o que eles colocaram. Ah, tá aqui, ó. Foi de 14 de abril, né? Estabelecimento de NAS, estabelece curso de psicologia. O decreto chega até mesmo a detalhar os tópicos. Vocês vão ver muitos deles na formação de vocês. Sensações a partir dos sentidos externos. Vocês vão ver esse processo. Faculdade imaginativa, memória e outras faculdades mentais, associação de ideias entre diferentes ideias, pensamento de conceitos. Foi psicologia. Tudo isso é psicologia. Que agora a gente precisava de estudar. Aí o aspirante ginasial, ele tinha que passar, né? Então, assim, qual que é o objetivo? Eu quero ser professor ginasial. Então, eu vou ter que estudar esses elementos para estudar numa prova. Se a psicologia está ficando cada vez mais forte, e outra, nas reformas que foram acontecendo, aí ele fala até um fato interessante, né? Qual foi o resultado de você... Qual foi o resultado do Hegel falar que a gente precisava de psicologia? Todo mundo que formou em medicina, em direito, teve uma formação básica e boa sobre psicologia. Freud estudou psicologia no ginásio, por causa do Hegel. Porque o Hegel virou e falou assim, ó, quem quer ser médico tem que estudar psicologia e tem que passar nesses tópicos aqui. Bom, que foi E aí, ó, vou dar uma dica, no final da página 144, ele meio que dá um resumão, né? Que ele está falando sobre essa coisa do ginásio, da criação, posteriormente, o decreto para falar que precisava de passar pelo ginásio, os tópicos que precisavam, e colocar a psicologia ali, isso fez muito sentido. Só que a psicologia, ela não aparece, ela vai evoluindo ali dentro, ela não aparece como uma disciplina psicologia. Ela vai aparecer, ela vai evoluir até que ela se torne o que ele chama de disciplina auxiliar subordinada. O que é isso? Se eu quero dar aula de filosofia, eu tenho que ser formado em filosofia para dar aula de filosofia. Se não tem ninguém formado em psicologia, nem existe essa graduação, não vai ter ninguém chamado psicólogo para dar aula de psicologia. Quem que vai dar aula de psicologia? Normalmente, a gente ligou que os filósofos estavam mais aptos para dar aula de psicologia. Então, quem dava aula de psicologia, seja no ginásio, seja nesses trabalhos propedêuticos aí para entrar numa faculdade de medicina, eram pessoas da filosofia. Então, por que ele chama de disciplina auxiliar subordinada? A disciplina não forma alguém? Se a disciplina for uma chamada disciplina autônoma, disciplina que ele chama de independente, se for uma disciplina independente, quando chegar no final do curso, eu posso falar que eu sou o cara daquela disciplina. Então, por exemplo, se eu entrei na faculdade de medicina, eu fiz todas as disciplinas ali da medicina. No final, eu posso falar que eu sou médico. Porque a medicina é uma disciplina independente.
Você estuda ela e você cria o pupilo e tal, passou por toda uma escola, o exame, você formou psicologia. Se você vai fazer filosofia, você entra na faculdade, você forma, e no final você vai ser chamado de filósofo. Só que quem dava psicologia era um filósofo dentro de uma cadeira, de uma lógica, de uma disciplina de filosofia. A psicologia vai aparecer como uma disciplina subordinada à filosofia. Ela não é independente. A psicologia ela era uma disciplina subordinada. Ou seja, para eu me formar em filosofia, eu preciso saber de psicologia. Quem vai dar aula de psicologia é alguém da filosofia. Mas, depois de você estudar psicologia, você não vai virar psicólogo. Porque psicologia é só uma disciplina, que é subordinada à filosofia. Nessa parte, eu queria saber se vocês têm dúvidas, se vocês conseguem entender essa diferença do que é uma disciplina autônoma e do que é uma disciplina auxiliar. Disciplina autônoma, vou até ler aqui para ficar bem claro, na página 146. Disciplina autônoma, disciplina que produz profissionais especialistas que se definem a si mesmo em termos daquela disciplina. Por disciplina auxiliar, eu entendo uma disciplina que participa apenas parcialmente da criação de profissionais especialistas, que não definem a si mesmos em termos daquela disciplina. Em medicina, você se torna médico. Fisiologia é uma parcialidade da medicina. Diga, Letícia. No caso, seria o mesmo que dizer, eu sou um filósofo que tem parte de alguns conhecimentos em psicologia. É tipo isso, né? Isso, você percebe que a psicologia ela vai ser dada como uma disciplina auxiliar subordinada à filosofia. A psicologia não era capaz de formar um psicólogo. Ela era parte do componente da formação do filósofo. Entende? É isso que vocês precisam entender. Essa é a evolução. Vocês estão entendendo que quem vai dar psicologia é filósofo? Então, se tem vaga de psicologia, da disciplina de psicologia, que ela é subordinada, quem vai dar aquela disciplina? É alguém da medicina ou alguém da filosofia? Alguém da filosofia. Tem que ser alguém da filosofia. Essa é a regra, né? Está na formação aqui. Normalmente, quem é da filosofia vai dar essa disciplina. Voltamos ao debate. A psicologia só era desenvolvida nessas disciplinas auxiliares subordinadas? Não, você tinha psicologia na medicina, você tinha psicologia na física, você tinha psicologia num monte de lugar. Inclusive, na medicina, quem estudava e ia para a cadeira de fisiologia, estudava psicologia, fazia teste que era de psicologia. Quem levantou a mão, desculpa que baixou aqui para mim. É meu filho. Foi que você? deu tchau. Tá, beleza. Vocês, se você pensa que psicologia estava sendo desenvolvida em vários outros quesitos, e aí tem uma coisa na história que é muito parecida com o nosso até hoje. Se psicologia vai cair na prova, vocês vão estudar para além do que está na prova? Não vai. Eu queria, mas não vai. Alguns vão do tema que vocês gostaram, mas qual que é a realidade, né? Vai cair na prova. Nossa, quais páginas eu tenho que ler, professor? Não, porque eu vou ler só as páginas que caem. Então, eu vou dar um capítulo inteiro sobre o tema, mas vocês só vão ler a página que cai. As outras vocês não vão ler. Era a mesma coisa há séculos atrás. Então,
Qual que era a preocupação? Se psicologia cai no teste que eu vou precisar de fazer para virar professor ginasial, eu só vou estudar a parte que cai. Vamos supor que tem 2 professores. Um que vai dar toda a matéria, vai dar vários exemplos, ele gosta daquilo, ele explica, ele vai além, ele fala como é que funciona na prática, ele gosta tanto que ele começa a pesquisar, ele vai com a psicologia para além das fronteiras da disciplina, para que o aluno entenda aquilo e tal. Nossa, muito legal, bacana. E tem um outro que dá só o que cai na prova. Ó, você quer passar? Cola comigo. Decora isso, decora aquilo, decora aquele outro, vai fazer isso. Os alunos vão para qual professor? Ora, se o meu interesse é passar na prova, eu vou colar nesse cara aqui que está falando de psicologia e está me falando que cai no exame. Esse outro que fala muito, não preciso disso. Eu preciso da psicologia só para passar no exame. Eu preciso fazer essa disciplina subordinada aqui só para passar no exame. E outra, quando você era professor, tinha um incentivo, né? Se você conseguisse atrair muito aluno para a sua aula, você ganhava porcentagem em cima dos alunos. E na hora de fazer a prova, eu fazia a prova. E eu ganhava por aluno que fazia a prova. Então, se eu conseguisse ser muito objetivo, bem restrito aquilo que era importante para esses exames nacionais, que são uma penca, ele tem um tópico que é só ele falando desses exames que foram criados. Se eu vou dar aula só para esse tópico que está enchendo de aluno, aquilo vai fazer mais sucesso do que esse saber mais amplo. Mas o que acontece? Essa aula ampla, ela era uma aula interdisciplinar. Ela passava na física, passava na fisiologia, passava na medicina, ela passava por vários saberes. A aula do cara que quer passar era só a psicologia para passar. Aonde será que a psicologia se desenvolvia mais? Nessa aula só para passar ou nessa aula para você saber de tudo, para você se aprofundar no conhecimento? Óbvio que é nessa aula para você aprofundar o conhecimento. Mas não era ela que dava mais ibope. Era nessa aula de só para passar. E quem que dava essa aula, quem que estava legitimado a dar essa aula de só para passar? Filósofo. Então, as cadeiras, quando tinha que estudar psicologia, e o cara da fisiologia e dava. O Wundt, ele é médico. Por que o Wundt foi parar numa cadeira de filosofia? Por que o Wundt, que raio isso aconteceu? Aconteceu que nem todo mundo quer estudar só para passar. Leibniz criou uma faculdade porreta, que estava preocupada na formação, uma formação assim, que lidasse até mesmo com caráter. Eles queriam que a sociedade melhorasse. Os caras que tem Kant, que tem Hegel, os caras não estão preocupados em fazer o mínimo. Os caras não estão estudando para passar. Os caras estão estudando para fazer a sociedade ser melhor. Porque, gente, quantas coisas vocês discutem nessas nossas aulas, que nem são lá essas nossas grandes aulas, mas que a gente vai discutir aqui, que a maior parte da sociedade não para nem para pensar sobre. Sabe a musiquinha de abertura de hoje? Eu acordo para trabalhar, durmo para trabalhar. Quantos de nós não estudam somente o básico para... Tipo, a nossa vida é só trabalho, não é? Não faz mais nada além de trabalho. A gente não para pensar na nossa vida. A gente está só indo. A faculdade tem como potencialidade a capacidade de fazer o sujeito refletir, de se tornar crítico. E com a sua crítica, fazer da sociedade uma sociedade melhor. Leibniz, quando montou a faculdade, estava preocupado com isso. Queria ter uma faculdade livre, que as pessoas saíssem de lá, fossem foda. Que as pessoas tornassem a comunidade melhor. Então, eles tinham muito dinheiro, porque você precisa ter dinheiro para investir em pesquisa. Como é que a gente melhora? Com pesquisa, educação. Por que país sério tem muito desenvolvimento científico? Porque você vai gastar dinheiro. Gente, vocês acham que sentar na cadeira é de graça? Não é, não. O Brasil, ele sofre com fuga de cérebro. Vocês já ouviram falar disso? Os caras mais fera que tem no Brasil, eles são cooptados por outros países.
Porque aqui a gente não dá dinheiro para desenvolver pesquisa. Na Alemanha, em Leipzig, a gente estava assim, vamos fazer a faculdade que a gente quer ser a melhor. Bom, não preciso falar mais nada, né? Então, e aí o que eles fizeram? Eles queriam chamar um cara muito bom da psicologia, da filosofia, que é o Kuno Fisch. Ele é um filósofo, tá lá na página 151 para a página 152. Em 1875, Universidade de Leibniz, uma das mais respeitadas na Alemanha, indicou William Wundt para o cargo de professor titular de filosofia. Lembrando que Wundt era médico, ele veio da fisiologia e ele foi indicado para a cadeira de filosofia. Por quê? Eles queriam o Kuno, mas ele recusou o convite por causa de suas obrigações profissionais na Universidade de Heidelberg. A faculdade de Leibniz não conseguiu chegar a um acordo de outro filósofo. Eles queriam o Kuno. Aí falou assim, pô, o Kuno não vem, quem que a gente vai chamar? Eles começaram a rachar e não chegaram num nome. Como eles não chegaram num nome, o que eles falaram? Ó, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa cadeira aqui da fisiologia e vou quebrar em duas, porque tem uma galera que quer que eu traga um outro filósofo. Tem uma outra galera que quer que eu traga alguém da fisiologia. Então, como é que eu vou resolver? Ou seja, né, a discussão é, metade da galera quer que aquela cadeira seja ocupada por alguém da humanidade, filosofia. Outra metade quer que seja alguém das ciências naturais, de uma física, de uma fisiologia, de uma medicina. Cada um quer metade, então sabe o que a gente vai fazer? Eu vou rachar essa cadeira. Eu não vou dar para vou dar para um da filosofia e para um da fisiologia. Esse um da fisiologia foi Wundt. Wundt foi lá tapar buraco. Quando não quis, eles racharam e aí o Wundt entrou naquela vaga. Ele entrou numa cadeira que não era para dar aula na medicina, era para dar aula na filosofia, para dar aula de psicologia. Por que Wundt é uma coisa... O autor, o Rawls fala, né? Não era inédito isso. Mas o que é o grande diferencial? Quem era da fisiologia tinha mais dinheiro para fazer pesquisa. Se você tinha mais dinheiro, você fazia mais pesquisa, você conseguia desenvolver mais o conhecimento. O pessoal da filosofia não recebia muito dinheiro. Filosofia não recebia dinheiro para fazer pesquisa. E até porque, nessa prática de fazer ali para passar, esse era o mote deles. Ensinar para passar no curso. Não tinha dinheiro, nós também não vamos fazer pesquisa, então não vai desenvolver. Chega o Wundt, senta numa cadeira de filosofia para dar aula de psicologia, ganha dinheiro, porque ele é da fisiologia, ganha dinheiro, começa a fazer um laboratório, esse laboratório dele ganha fama, o pessoal começa a se interessar e vai geral para fazer faculdade com Wundt. Essa é a importância do Wundt. Wundt foi um dos caras que estava sentado numa cadeira de filosofia, mas era da fisiologia, e estava fazendo experimentos para além daquilo que a gente desenvolvia até então na filosofia. E isso dá um certo danado. Esse modelo começa a ser copiado por toda a Europa. Diga, Pedro. Ô Bruno, boa noite. Então, digamos que a psicologia que o Wundt usava era uma psicologia, é uma disciplina auxiliar? Ele entrou para dar aula numa psicologia auxiliar subordinada. Ah, sim, entendi. E uma outra dúvida, você poderia explicar para mim da forma como seria a disciplina autônoma? É aquela disciplina que forma o discípulo. Se você faz medicina, você com o final dela vai poder ser chamado de médico. Ah, sim. Ela te forma, disciplina autônoma. Ah, sim. Muito obrigado, Bruno. Entendi.
Aí, o que que acontece? Ele chama atenção o fato de que quem queria se tornar psicólogo ou ser um especialista, porque quando o Wundt fez isso, algumas outras pessoas queriam se tornar também professores de psicologia. Mas só que para você ser professor de psicologia, você tinha que ir lá na graduação em filosofia, ou no caso aqui, fisiologia, né? Para fazer igual o Wundt, você tinha que se formar em medicina, com a especialização em fisiologia, para depois voltar para dar aula na filosofia. Ele falava, cara, isso trancava, ia ser muito difícil, ia demorar demais essa formação toda. Então, você começou a estudar filosofia, a psicologia, você começou a ter experimentos na psicologia, você começa a ter gente indo para a prática, que aí é o próximo tópico dele, né? Qual que é o efeito disso? As pessoas começam a estudar psicologia, como academicamente ia ser muito difícil se tornar professor universitário de psicologia, você vai começar a fazer o quê? Você vai aplicar na sociedade. Aqui, ó, ele dá um exemplo do pessoal que foi para marketing, foi para indústria. Aqui, ó, na página 100, e já vou dar atenção para vocês. Só para eu mostrar aqui o exemplo. Na página 156, ele fala: após a guerra, o número de psicólogos práticos cresceu e eles conquistaram novos campos na indústria, na propaganda e na nova administração laboral e no aconselhamento vocacional. Você não tinha psicólogo, mas você tinha pessoas que tinham passado pela faculdade, que tinham estudado e que estavam praticando psicologia. Percebe? A ciência, a psicologia enquanto ciência está rolando. Agora a gente não tem discípulos ainda para chamar de psicólogo. Quem levantou a mão, por favor? Ninguém? Então, vou seguir aqui. Alguém está com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Um outro ponto importante é que aqui, como a gente começa a ter essa questão da guerra, né? Aqui a gente já está chegando perto das guerras. Quando o Wundt está fazendo essa formação, laboratório, vários outros laboratórios de psicologia estão surgindo, mas aí vem a guerra e meio que trava. A gente estava seguindo para a possibilidade de pensar na criação da psicologia enquanto uma disciplina autônoma. Só que vem a guerra, trava tudo. E aí que é muito curioso. Vem a guerra, esses psicólogos, gente, das coisas que faz o mundo girar, que faz as coisas rodar. Guerra. Infelizmente é guerra. Guerra, maior economia do mundo. Você tem desenvolvimento científico. Guerra. Olha que porqueira que nós somos, né? Precisa ter guerra para a gente se envolver. Aí, vem a guerra e os psicólogos começam a trabalhar no exército também. Quando tem o final da Primeira Guerra, tem o Tratado de Versalhes. O que era o Tratado de Versalhes? A Alemanha foi derrotada e foi tida como o grande problema na guerra. Então, é imposto, através do Tratado de Versalhes, várias restrições para a Alemanha. A Alemanha não podia ter um desenvolvimento bélico. O que eles fizeram? Já que vocês fizeram essa guerra, então, como resultado, vamos fazer um acordo aqui, acabou a guerra, vamos fazer um acordo aqui, para a gente viver todo mundo bem. Entre o acordo vai ter o seguinte, senhora Alemanha, você desenvolveu material, desenvolveu arma, você não pode mais desenvolver isso. Seu exército não pode crescer. Você vai desenvolver outras coisas na sua sociedade, mas essas coisas estão ligadas à guerra, você não pode desenvolver. Esse vai ser a sua punição da derrota da guerra. Para não ter mais problema, você não pode mais desenvolver. Nisso, bom, vocês concordam comigo que a gente tem no Brasil, né, tem o ITA, tem o IME, que são faculdades voltadas para o desenvolvimento bélico. Então, assim, você precisa de ter um centro universitário para desenvolver tecnologia bélica. Ficou proibido da Alemanha de fazer parceria com qualquer universidade.
a Alemanha, o exército alemão não podia ter parceria com nenhuma faculdade. Com isso, já que ela não podia ter parceria com a faculdade, ela criou o seu próprio Instituto de Psicologia. Ela não podia absorver os conhecimentos ou fazer uma parceria para que, por exemplo, Leibniz ou outras universidades desenvolvessem conhecimento em conjunto com o exército. O que eles fizeram? Nós vamos ter o nosso próprio Instituto de Psicologia aqui dentro. E aí que vem aquela informação. Quando chega a Segunda Guerra, eles já tinham mais de 200 psicólogos trabalhando nas Exército, Marinha e Aeronáutica. Aqui, ó, página 156. O serviço psicológico do Exército se beneficiou com a sorte inesperada. De forma que, quando a Segunda Guerra Mundial foi declarada, as forças militares alemãs empregavam quase 200 psicólogos em suas 3 divisões. Por que ele está falando aqui de sorte inesperada? É porque quando Hitler assume o poder, sabe o que ele faz com o Tratado de Versalhes? Rasga. Não tem dessa. Não tem dessa do meu exército não se desenvolver. Ele vai se desenvolver sim. Então, o meu caro instituto, vou dar mais dinheiro para vocês. A gente já tem um instituto aqui de psicólogo? Mais dinheiro. Vamos injetar dinheiro nesses caras aqui. Mas como é que a gente vai pagar esses caras? Olha só como é que vira disciplina. Como é que a gente vai pagar esses caras? Porque esses caras são o quê? Que formação que eles têm? Ah, já sei. Já que, para resolver esse problema aí, vamos criar um currículo. Cadê? Estou lá na página... No final da página 156, né? O ministro de Guerra teve um problema aparentemente trivial com esses psicólogos. Como não havia um currículo universitário de psicologia e nem um exame, um diploma correspondente, era difícil enquadrá-los na categoria salarial correspondente. Ou seja, o problema era como que eu vou pagar esses caras. Assim, o ministro e os professores universitários produziram conjuntamente um documento que determinava um completo currículo universitário e um exame final que otorgava um diploma, certificando que o examinado tinha adquirido o diploma psicológico, psicólogo diplomado. Esse documento tornou uma lei imperial na Alemanha de 1941, véspera da guerra. Aí a gente fez um currículo, uma prova, e aí quem fazia essa prova passava por esse exame era psicólogo. Aí a psicologia virou uma disciplina autônoma. Até então ela estava sempre subordinada. Vocês estão vendo como é que a vida é por acaso? Então, assim, a psicologia enquanto ciência já estava sendo organizada em vários outros lugares. Ela se desenvolveu para além das disciplinas de psicologia, que estavam sempre subordinadas a uma cadeira de filosofia. Aí um dia chegou um cara que era da fisiologia, sentou na cadeira de filosofia e começou a fazer vários experimentos e desenvolver a psicologia, de forma que se tornou modelo para toda a Europa. Esses caras que se formaram começaram a fazer atividades práticas na sociedade alemã. Até que chegou um ponto que eles entraram dentro do exército. O exército tinha que dar um jeito de pagar eles, de ter um enquadramento salarial. E aí, para resolver esse problema, o exército criou um currículo para chamar esses caras de psicólogos. Que para ser psicólogo tem que ter a disciplina psicologia. E foi tudo resolvido por conta de contra-cheque. A psicologia se tornou uma disciplina autônoma por conta de contra-cheque. Deu para entender o texto? Eu sugiro vocês depois dar uma lida, vai ficar talvez mais claro após essa explicação. Beleza. Entenderam a diferença entre disciplina e... Muito obrigado, Tatiana, muito obrigado. Deu para entender a diferença entre disciplina e ciência. A ciência, a gente não tem um lugar temporal para marcar, ó, aqui é ciência, aqui não é. Então, nós convencionamos que Wundt
é o nascimento da psicologia científica, mas, se a gente for olhar na história, Wundt foi o cara que veio da fisiologia, sentou na cadeira que ela... No texto ainda fala, o pessoal da filosofia ficou revoltado quando o pessoal da fisiologia começou a querer fazer igual o Wundt. Porque eles falaram, opa, tá tirando a minha cadeira. Aí eles fizeram um manifesto, foi pra rua, falei, não, fora, fisiologia. Olha que doideira. Eles ficaram bolados. O pessoal da filosofia tá perdendo vaga, não pode. E aí deu essa guerra toda, aí foi enxotando, aí veio guerra, e aí o pessoal foi ser prático. E aí a gente criou a psicologia. A psicologia enquanto disciplina autônoma, aí que o host, o Gundlach, ele fala no final, né? Isso é coisa de 48, 70 anos só, que a gente fala, ó, isso aqui se formou, é psicólogo. Mas estudos sobre psicologia já tinha, e não só na disciplina de psicologia, em várias outras disciplinas na filosofia, na medicina. Ela já estava sendo estudada. Diga, Letícia. Nisso aí que você está falando, até marquei aqui agora, que Saulo fala assim, na página 152, eu não considero a fundação do laboratório de Wundt o início de uma nova ciência. No entanto, trata-se de um momento que engendrou mudanças importantes para a psicologia enquanto DAS, levou eventualmente à criação de uma psicologia como disciplina independente. É como se ele tivesse dado um empurrão ali, né? Sim, mas é igual você falou, a ciência já estava há muito tempo, né? Era isso que eu não estava entendendo. Aonde estava a psicologia como ciência ali, nisso tudo? Exato. Foi um ponto convencionado, ficou, e esse que é o maior questionamento, que eu volto lá no início da aula. Quem que estudou Wundt? O que a gente sabe do Wundt? Por que Wundt? Que doideira. Wundt é quase que um pai adotivo, assim. Quer dizer, um pai que o filho adota o pai, na verdade, né? Não um pai que adota, um filho que adota. Então é isso, galera. Me perguntaram o nome, né? O nome do livro é História e Filosofia da Psicologia, Perspectivas Contemporâneas. Esse livro, eu acho que eu dei uma olhada na Amazon, não tem mais ele está esgotado, infelizmente. Mas é um livro muito legal. E é desse jeito, como vocês falaram. A gente ter paciência, sentar, ler com calma, sentar com o dicionário do lado, tem muitas palavras que a gente precisa de pegar o dicionário. E é isso, assim, vocês estão começando um curso. Mas eu acho que para alunos do primeiro período, já não cair nesse clichê, peguem agora os livros de história da psicologia, que vocês vão precisar de estudar, vai lá ver sobre o início da psicologia. Vai ver que vai falar Wundt, pai da psicologia, Wundt considerado pai da psicologia, Wundt não sei o quê. Vocês vão ver que... E muitas das vezes falando coisas que não são os estudos de Wundt. Assim, tem muita coisa publicada que é rasa, que não bate. O nome do livro, Verônica, História e Filosofia da Psicologia, Perspectivas Contemporâneas, organizado por Saulo de Freitas Araújo. Bom, é isso. Fazer a chamada, agradecer pela presença de todos. A nossa prova vai ser só esse capítulo do livro, então vai ser o texto. Prestem atenção, as coisas que eu falei dentro dessa aula também, deve cair questão sobre isso, mas tranquilo, né? É o capítulo do livro. Leu, entendeu essas questões, acho que vocês não vão ter muitas dificuldades na prova, não. Deixa eu fazer a nossa chamada. Gente, só lembrando que as nossas aulas são sempre pelo mesmo link, é sempre o link repetido, tá? Vou colocar lá no Siga para vocês, mas é sempre o mesmo link.
Alice, Presente. Ana Clara, Presente. Angélica. A Angélica está presente, ela perguntou agora, né? Parece que ela caiu. Bianca, Presente. o Eduardo. Eduardo não está. A Evelyn, Presente. Gidelvânia, Presente. Gustavo Valente, Isadora, Jordane, Presente. Juliana Amaral, Presente. Júlia Silva. A Júlia Silva não está. Letícia Ferrari. Aí, Presente. Letícia Ferraz. Presente. A Liriel. Presente. Louise, tá aí. Presente. A Ludmila. Ô, Bruno, Isadora. meu computador tá bugando muito. Fiquei um tempo pra tentar mexer aqui pra falar presente. Beleza, está presente. Marquei para você. Ludmila. Marcele. Presente. Obrigado. Marcos. Presente. Maria de Fátima. Presente. Maria de Fátima ficou quietinha hoje, Maria de Fátima. Eu estou aqui pensando até agora nesse negócio de disciplina aqui. Depois eu te pergunto. Tá, eu faço a chamada e já respondo. Maria Vitória. Maria Vitória, não. Maria de Virges. Presente. Mariana. Ah, desculpa. Mariana. Mônica. Presente. Ogmar. Ogmar, tá aí? Paula. Paula também não. Pedro Henrique tá aí. Presente. O Renato também tá aí. Ramon tá aí. Ramon não tá aqui. O Rodrigo Catarino. Presente. Aqui. A Sandra. Presente. Tatiana. Vanessa. E Verônica. Presente. Quem... aqui já... Qual que é a sua dúvida, Maria de Fátima? Você está com dúvida aí? Ei, tá joia. Eu tô quietinha hoje mesmo, né? Que eu tô aqui, eu vou, eu volto, eu entendo, eu desentendo e assim vai. Eu entendi perfeitamente a questão dela ser uma disciplina subordinada e uma disciplina autônoma. Isso aí eu não tenho dúvida. Tá? Então, a conclusão que eu cheguei, não sei se está certa, para ela ser considerada uma disciplina subordinada e tanto uma disciplina autônoma, ela não dependeu de Wundt. Não tem nada a ver com Wundt. Quer dizer, tem e não tem. Por que tem? Porque foi esses caras que saiu do laboratório de Wundt que começaram a fazer mais prática e que foram parar na sociedade alemã. E que aí, em um determinado momento, foram parar no exército. Como o exército não poderia se ligar mais à faculdade, ele criou o próprio instituto, e aí depois que ele quebra, que ele rasga o Tratado de Versalhes, ele dá o título porque ele tinha como que ele ia pagar. Até então ele fazia meio que tudo na clandestinidade, né? Então chegou agora, vou pagar, vou dar dinheiro, e aí ele coloca isso. Então, assim... Diretamente, então. O que o Wundt tem de impacto? É que não foi o único, mas foi o cara que veio da fisiologia, sentou na cadeira de filosofia,
que nem era para ser da fisiologia, era para continuar na filosofia. Eles deram com o cara da fisiologia, ele começou a fazer experimento. Antes, os experimentos que falavam sobre psicologia estavam nas outras faculdades, nas outras disciplinas. Ele foi o cara que entrou na disciplina de psicologia e começou a fazer experimentos voltados para a fisiologia e a filosofia. Ele meio que juntou ali. Mas ele foi o único? Não, não foi. E nem foi com ele que criou a disciplina. Como a gente falou, foi através dele que veio esse caminho. Entendi. Então é isso, pessoal. Ó, boa prova para vocês, uma boa semana de aulas e a gente se vê na semana que vem.